E também estamos hoje com a presença importante aqui, um representante do segmento médico, dos mais importantes e mais organizados do país, que é o CIMERS do Rio Grande do Sul, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias. Satisfação muito grande recebê-lo e falarmos um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui, em termos de pandemia, Covid-19, falarmos da saúde, em tempos, como é que o senhor, como presidente de uma entidade, de um sindicato tão importante, poderoso, que representa os médicos, faz a defesa dos médicos, enxerga esse momento todo que nós atravessamos. Em primeiro lugar, Silvas, eu gostaria de agradecer, porque é a primeira vez que estou aqui no seu programa. Satisfação é nossa. E ainda mais com o prazer de dividir essa mesa com pessoas tão brilhantes como a doutora Roxane e o doutor Xavier. Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, sendo afetados pela presença da pandemia. E essa pandemia ela vai deixar marcas, como todos nós que vivemos aquilo, nos lembramos de quando houve o 11 de setembro. Então eu digo para minha filha, eu tenho uma filha hoje com 15 anos, e eu digo sempre para ela que ela vai se lembrar onde é que ela estava na pandemia do Covid-19. A nossa preocupação, ela vem porque a presença da pandemia demonstrou claramente o que a gente percebe no nosso país. Que o Sistema Único de Saúde, que o Sistema Público de Saúde, mas também em algumas localidades o Sistema Privado de Saúde não estava preparado adequadamente para enfrentar o que ninguém tinha antevisto que poderia acontecer. E nesse sentido, o que a gente viu é a entrada de colapso em vários sistemas de saúde, em vários estados do nosso país. E nesse momento nós estamos preocupados com o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul passou ao largo do início da pandemia, mas passados 90 dias dessa pandemia, a gente ainda não viu uma solução definitiva para o problema, e o que a gente percebe é que talvez nós sejamos a bola da vez para os próximos tempos, com um risco aumentado de que as nossas UTIs, os nossos hospitais estejam sobrelotados e sem capacidade de atendimento. Além disso, a gente tem um problema que todos têm, que é o fato de que, ao ter uma crise econômica que foi gerada pela pandemia, os próprios hospitais, por incrível que pareça, estão com subfinanciamento e o fechamento de empresas e a redução dos convênios às custas da pandemia vão levar a uma crise econômica de longo prazo. Então, nesse sentido, a gente se preocupa com a saúde hoje por causa da pandemia, nos próximos tempos por causa do potencial saturação do nosso sistema e para o futuro por causa da crise econômica, e não dá para separar a economia e saúde porque elas são absolutamente ligadas. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, as determinações dos governantes, especialmente do governo do Estado, governador Eduardo Leite, os decretos, e em especial Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior? Como é que o senhor vê esses dois decretos, essas determinações? Olha, eu acho que, como tudo na vida, a gente acabou aprendendo ou pelo menos, não sei se a gente aprendeu porque a gente ainda não sabe. Nós vamos descobrir se o que a gente fez foi certo ou errado apenas no futuro. Eu costumo dizer que a mortalidade instantânea ou a avaliação de leitos de UTI instantâneo não dizem a verdade, e a verdade só vai ser descoberta no futuro quando a gente olhar para trás para avaliar se o que foi feito foi certo ou errado. Mas o problema para mim nesse aspecto das condutas que foram feitas aqui é que a gente fez uma conduta demasiado agressiva no momento onde eu tinha um número de casos muito pequenos. E a ideia disso era que se alargasse a tal da curva de incidência para que eu pudesse melhorar o sistema de saúde. E o que aconteceu? O que a gente percebeu? É que a gente, em vários aspectos, conseguiu sim alargar a curva. Nós tivemos uma incidência menor do que outros estados. Se isso foi mérito do governo, é difícil da gente dizer. Talvez tenha sido uma consequência de que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não tiveram um afluxo tão importante de turismo, especialmente na época do Carnaval. O problema é que a preparação do Rio Grande do Sul pode ter sido insuficiente. Então não adianta a gente fazer uma restrição tão precoce, que pode levar a um problema financeiro para as próprias instituições hospitalares, e daqui a pouco a gente ter uma impossibilidade de fazer o atendimento mais tardiamente e, portanto, podemos ter perdido esse período de preparo inicial. Nesse aspecto, eu sempre digo uma coisa que eu acho que é importante que os nossos telespectadores percebam. A gente não pode entrar num processo se a gente não tem a saída desse processo bem estabelecida. E me parece que foram feitas as restrições lá no passado, 3 meses atrás,
sem ter uma ideia exata do que aconteceria no meio do caminho. E houve lá, por exemplo, faço questão de citar, a promessa de que em Porto Alegre o Hospital de Clínicas abriria 100 leitos de UTI. Hoje nós temos a notícia de que esses leitos não abriram e de que supostamente não haveria profissionais para que eles fossem abertos. Mas, ora, se eu fiz todo o processo de fechamento com o objetivo de preparar os leitos e eu não tive a capacidade de abertura de leitos que tinha sido estabelecida, talvez eu tivesse um problema de planejamento. Com relação à conduta que foi feita no Estado e no município, ela foi muito elogiada do ponto de vista político, porque nós tivemos, sim, especialmente no início da pandemia, uma incidência menor, tanto de casos, quanto de lotação de UTI, quanto de mortalidade. O problema disso é que os nossos governantes, de uma forma ou de outra, demonstraram ter pouca convicção do que estavam fazendo. Porque quando eles abriram, parecia que a gente ia respirar, e eu disse, inclusive publicamente, que era óbvio que a incidência iria aumentar, porque a gente fez um bloqueio na incidência naquele momento, e eles ficaram muito surpresos que houve um aumento de incidência, e ao ter o aumento de incidência, eles deram um passo atrás. Eu não sou economista, eu não sou empresário, mas eu infiro que seja impossível a gente fazer uma administração adequada da economia com abre e fecha e com incerteza para o futuro próximo. Então, eu acho que a gente se embasou muitas vezes em detalhes científicos frágeis, produziu impactos muito grandes a curto e a longo prazo, e nesse aspecto eu tenho sido bastante crítico da posição vacilante, travestida de uma convicção absoluta que certamente não está embasada em nenhum dado científico maior nesse momento. E tu falaste agora sobre o ocorrido no Clínicas. Como presidente do sindicato, sei que isso aí também é a área de atuação do CREMERS. Como presidente do sindicato, como é que tu achas que tu pode resolver na defesa dos interesses dos médicos? Porque, afinal de contas, tem os médicos sindicalizados ali que estão dependendo também da postura, da posição do presidente. Olha, eu acho que nós temos no Clínicas hoje pelo menos duas situações que são importantes e que passam a ser públicas. O Clínicas costuma passar sempre muito em paralelo da ação sindical, porque ele é um hospital que tem uma remuneração adequada, que tem muito boas condições de trabalho, ele é vinculado a uma universidade, portanto ele tem como regra muito boas condutas e ele tem sido parâmetro para conduta em várias patologias do nosso estado e, portanto, ele é um hospital muito importante. Entretanto, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas que me parecem que estão interligadas, doutor Xavier, e mais uma terceira coisa que aconteceu hoje. As duas coisas interligadas é que o Clínicas tinha se comprometido a fazer uma abertura de 100 leitos. E o que acontece? Nós tivemos 90 dias para que esses 100 leitos fossem abertos. E o que aconteceu é que não houve a abertura dos 100 leitos que o Clínicas havia prometido. Quando o Clínicas não abriu os 100 leitos e, ao que nos consta, os recursos concernentes à abertura desses leitos foram repassados pelo governo federal, porque o Clínicas é um hospital federal. E segundo a doutora Nadine disse hoje, inclusive publicamente, os aparelhos estão lá, o que falta é recursos humanos, supostamente. Então, o que acontece? O Clínicas utilizou os recursos que tinha que ter utilizado e não abriu os leitos. Quando ele não abriu os leitos, no meu entender, ele não cumpriu a sua função social no momento da pandemia da maneira completa que ele tinha se proposto. Por outro lado, a Prefeitura de Porto Alegre, que fez as restrições e produziu esse problema econômico em cima de supostamente a possibilidade de que abriríamos os leitos, a Prefeitura de Porto Alegre, em vez de reclamar do Clínicas, ela se apoia no Clínicas para manter o seu fechamento e para dizer, olha, estamos mantendo fechados por causa da ausência de leitos. Então, parece que há uma relação de simbiose. O Clínicas não é acusado por não ter aberto os leitos e ele defende a Prefeitura, porque a Prefeitura está tomando condutas justamente pela ausência de leitos. Quem é que paga por isso? É quem está nos assistindo. Porque, para todos nós, seja as pessoas que vão utilizar o sistema público quanto o sistema privado de saúde, leitos não têm público ou privado, leitos têm números. E o que acontece é que isso pode refletir na carência de leitos para todos nós em algum momento e para toda a população. E hoje aconteceu uma coisa extremamente importante. Como a Prefeitura é forte defensora das restrições, do isolamento social, do fechamento de lojas, shopping centers, indústrias e serviços, me parece, e o Clínicas seria o hospital
no qual a prefeitura estaria embasando grande parte das suas condutas, as custas dos seus professores, dos seus próprios leitos, da ciência por lá produzida, me pareceu extremamente exótico que uma rádio tenha feito uma entrevista na porta, uma entrevista longa, na porta da CTI do hospital onde se tem Covid. Então, acho que o mínimo que a gente tem que ter é um pouco de coerência, no sentido de que a gente defende para toda a população o isolamento social, para evitar o cuidado, para evitar a circulação, e, eventualmente, o que a gente descobre é que talvez a própria direção do hospital tenha feito um programa de rádio dentro ou muito próximo da UTI, e dando um péssimo exemplo, eu acho que isso deve ser citado, porque isso é uma coisa que causou muito incômodo à categoria médica, que estava sendo acusada pela própria direção do Clínicas de que não teria médicos suficientes para abrir os leitos de UTI, o que nós discordamos fortemente. Se nós temos a questão estrutural, né, se o Clínicas obteve a possibilidade de ter os equipamentos e está alegando que falta material humano, ou seja, médicos, qual seria, vamos imaginar que o doutor estivesse no lugar de quem administra, qual seria a alternativa, né? Porque me parece que o Clínicas ele só pode contratar através de concurso ou não, ou estou errada? Olha, nesse momento, acho que é excelente a pergunta, eu não conheço exatamente o estatuto do Clínicas, ele contrata por concursos como regra, entretanto há uma questão importante que nós devemos chamar a atenção. Pelo fato de estarmos na vigência de um decreto de calamidade pública, várias das legislações, e eu não tenho autoridade, são flexibilizadas. E a realidade é que tanto Clínicas quanto Conceição, que são os dois principais hospitais onde houve aumento de leito em Porto Alegre, não foi apenas nele, é importante ser honesto em relação a isso, mas são dois hospitais federais e ambos estão com a desculpa de que falta profissionais médicos. E é interessante isso, porque, em primeiro lugar, o Conceição ele diz que falta profissionais médicos, mas ele, em vez de fazer uma contratação emergencial de médicos, pagando o que os mesmos médicos do Rio Grande do Sul foram receber lá em São Paulo, porque eles foram de avião para São Paulo para trabalhar lá, e nós perdemos médicos aqui, porque lá eles estão recebendo mais e melhor e mais diretamente do que aqui. O Conceição diz que não consegue médicos porque eles não querem entrar num contrato temporário para atender Covid numa UTI. Eu entendo isso. Bom, mas se para o Estado, se para Porto Alegre, aí lá não vão fazer um contrato emergencial, pelo amor de Deus. Essa é a questão mais importante. Não só o Clínicas como Conceição estão utilizando a mesma desculpa, não estão conseguindo contratar para o pessoal, só que esse mesmo pessoal está indo voar até São Paulo para fazer seus plantões lá, porque lá eles recebem melhor do que aqui. Portanto, no meu entender, é bem simples. Nós estamos tratando de uma questão de decisão política, nós estamos tratando apenas de uma forma de gestão. E a nossa forma de gestão, que foi muito ávida e muito célere em fechar lojas, em fechar serviços, em fechar consultórios médicos, né, doutor Xavier? Como se isso fosse evitar a pandemia naquele momento em que foi fechado, não foi tão ágil para fazer a contratação. E tem um detalhe importante. Se eles têm dificuldade de contratação, eu vou deixar aqui a pergunta para os telespectadores. Nós temos 2 hospitais em Porto Alegre que estão fechados. Nós temos tanto o Hospital Parque Belém, que tinha 20 leitos de UTI dentro dele. Foram removidos pela Prefeitura, que foram removidos da Prefeitura. E temos a Beneficência Portuguesa, que tem uma UTI nova e que tinha lá, se não me engano, 10 ou 12 respiradores. Portanto, ali eu não teria essa dificuldade burocrática em fazer qualquer tipo de contratação. Precisaria de uma decisão do gestor municipal, estadual, ou seja o que for. Então, me parece incongruente quando eu fecho leitos de UTI dentro de uma cidade e não abro os leitos que eu deveria ter aberto porque eu não consigo pessoal. Não tem lógica. E, portanto, o meu problema hoje com relação ao manejo do Covid, respondendo para ti, Silvas, aumentando um pouco a minha resposta, é que houve uma falta de lógica desde o início do processo. A gente parece ter fechado com um objetivo, não cumpre o objetivo, daí a gente faz o que tem de mais ilógico, que é abrir sem ter a convicção de que em abrindo não haveria consequências. Eu faço questão de dizer, eu disse que aumentaria a incidência e, exoticamente, a gente surpreende que há um aumento de incidência e resolve fechar de novo. Não há planejamento que se faça dessa forma. Pela sua fala, me parece bem claro que era uma ação coordenada, mas que não foi coordenada, ou seja, só foi feita a parte do fechamento e não foi feito o restante do tema de casa, pelo jeito de criar os leitos.
Por acaso o doutor sabe se existe alguma previsão de se ter hospitais de campanha aqui na nossa região? Porque isso não se viu nenhuma movimentação, nenhum anúncio. Não, e nós temos em Canoas, por exemplo, precisar. e temos algo parecido nisso no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, mas eu sou contrário à abertura de hospitais de campanha. Eu acho que o hospital de campanha, em primeiro lugar, ele custa muito caro. Em segundo lugar, ele é muito útil para onde eu não tenho absolutamente nenhuma estrutura hospitalar. Agora, se eu tenho estrutura hospitalar em Porto Alegre, que basta ligar a luz, o oxigênio está na parede e trazer o respirador, eu não vejo por que a gente gastar dinheiro com a tenda, com a proteção, com a abertura, com o alvará. Esse é o problema. Mais adiante Mas a gente só desativar tem também. Para mais adiante desativar. E a gente sabe que vai ter... Podem apostar, eu faço questão de dizer publicamente, porque eu vou ser cobrado e estou tranquilo. Vai ter o Covidão. Se esse Covidão é no estado do Rio Grande do Sul, ou se ele é no país como um todo, eu não sei, mas ele já existe. Né? Nós já temos, inclusive, pedido de impeachment de um governador às custas dos desvios, principalmente na questão do Covid, às custas desses hospitais de campanha, da compra de respiradores, que muitas vezes nem eram respiradores e custavam mais caro do que a iniciativa privada. Então, eu não sou favorável necessariamente à abertura de hospital de campanha. Eu sou abertura de leitos. E esses leitos podem ser em qualquer lugar. Só aconteceu aqui em Porto Alegre porque o Clínicas estava pré-pronto, é isso? O Clínicas... Eu não consegui entender por que o Rio Grande do Sul tem como abrir essas... Porque foi uma janela de oportunidade. O Clínicas perfeito. fez uma obra e nessa obra tinha uma Caiu. nova UTI. O momento foi adequado para o Clínicas. O problema, e aí sim, é uma inferência minha, eu não posso afirmar, eu não gosto de fazer injustiça, eu já sofri muita injustiça, portanto eu não gosto de injustiça. Mas na avidez de ampliar as possibilidades do Clínicas, de abrir mais leitos, o Clínicas se ofereceu para abrir 100 leitos. E aí sim, houve uma falta de planejamento, porque eu, por exemplo, não faço nenhuma promessa de correr uma maratona. Porque o máximo que eu consigo fazer é correr uma maratona de carro. Então eu não prometo correr uma maratona se eu não vou conseguir. Se o Clínicas se pressupôs e fez propaganda em cima disso, que abriria 100 leitos, ele teria que ter aberto 100 leitos. E se o Clínicas fez essa proposta sabendo que não poderia, o Clínicas errou. E se a prefeitura aceitou a proposta do Clínicas e não cobra adequadamente, ou aceita a desculpa do Clínicas e transfere para a falta de profissionais, quando ela sabia que o planejamento dela dependia desses leitos, ela também errou. E, portanto, eu faço questão absoluta de dizer o seguinte, os gestores, de uma maneira geral, estão atuando de maneira, no mínimo, vacilante. E o que acontece é o seguinte, nossos telespectadores, nós mesmos aqui na mesa, as nossas famílias, todos estão expostos a um risco de ter um grau de desassistência, de acabar tendo que fazer o que fizeram na Itália, que é escolher quem é que vai ocupar o leito, porque de uma forma mais global a gente não teve a conduta adequada feita. E detalhe, eu nem acho que a restrição absoluta ou o lockdown, ou esse lockdown horizontal que foi feito aqui, seja necessariamente a solução de ouro. Eu acho que nós só vamos descobrir qual é a solução de ouro mais tarde. Nesse momento, a gente ainda não sabe. Doutor Marcelo, como é que a comunidade pode absorver e entender o confinamento, as determinações dos nossos governantes, se faltam medicamentos? Há pouco tempo estava um terror aí de medicamentos. Teve aqui o presidente do Cremers, tá? Doutor Isaia, e dizendo, olha, estamos vivendo um momento de falta de medicamentos. Então, é uma imprevisão, né? Porque se está aumentando o número de infectados, tem que ter, não adianta internar se não tem medicamento e tal. Né? Nós temos aqui falta de recursos humanos, não há uma visão nesse campo. Pô, o decreto vem, fecha, para tudo, sim, mas e lá na ponta não está funcionando. Né? Temos também a desativação de leitos, como aconteceu lá em Belém Novo, Belém Velho, né? Onde nós temos lá o doutor Pereira, que comanda lá, e temos também, não foram instalados novos leitos, como estava previsto também, além da desativação de leitos para a Covid-19. Aí como é que a população vai entender isso aí? Olha, eu acho que a população tem todo o direito de ter dúvidas, porque nós que estamos envolvidos diretamente no processo não temos as respostas. Eu acredito que o doutor Xavier vai concordar comigo. A gente que está envolvido diretamente com isso, muitas vezes não entende certos passos que são tomados. E, portanto, eu vou só para apimentar um pouco essa nossa conversa, Silva, pense comigo aqui. Se o objetivo do afastamento social é algo mais, um afastamento social horizontal e só as atividades mais essenciais devem ficar abertas para a manutenção da vida, eu pergunto, se obra de viação pública em Porto Alegre é uma obra que não poderia aguardar
um período maior para ser realizada. Olha, eu passei 3 anos aguentando a cidade toda esburacada, eu não preciso que sejam consertadas essas obras. Talvez o fato de que os ônibus de Porto Alegre, se a gente olhar em São Paulo, houve uma determinação que foi completamente absurda. Em São Paulo, a gente teve, por exemplo, a restrição do número de ônibus. Então, as pessoas simplesmente... a restrição da circulação de automóveis. E o que acontecia? Houve o abarrotamento de pessoas dentro do transporte público. E hoje já se sabe que o transporte público é um dos principais locais de contaminação. Então, quando a gente olha, a vacilação foi muito grande. Parte dela, eu digamos assim, perdoo pelo fato de que nós, de alguma forma, estamos aprendendo a pilotar o nosso avião durante o voo, eu reconheço isso. Mas outra parte foi por uma questão de decisão totalmente atabalhoada e inadequada, e muitas vezes a política entrou na frente da ciência médica. Então, isso eu não gosto. É um assunto que, infelizmente, eu fiz todo o possível, desde o início da pandemia, a não politizar. E eu sempre disse, é muito fácil bater em gestor quando a gente tem uma crise como essa. Então, é extremamente fácil para nós do sindicato achar erros em todos os sistemas. Não é esse o nosso objetivo. Entretanto, essa política vacilante, que faz com que a própria população tenha dificuldade de entender, e mais, esse próprio isolamento, que pode ser até útil para classes mais altas que tenham a condição de fazer esse afastamento, mas que são impossíveis de ser feitas no coração de uma vila popular, onde as pessoas moram com distanciamento muito pequeno por natureza e andam de transporte público, já mostra que as nossas condutas foram condutas muito mais em sentimentos, em interesses até para o bem dos outros, do que necessariamente numa conduta bem acertada que pudesse ser fincado o pé pela certeza de que estávamos fazendo bem. Até nem sei se o doutor tem esses dados, mas até puxando um pouquinho a sardinha para a questão do trânsito, que é a minha área de atuação, muito tem se falado em relação aos números, né? E o quanto a diminuição nos acidentes e nas mortes de trânsito tem impactado positivamente na questão do sistema público. E, inclusive, se ouviu, eu não me lembro agora qual foi, teve um deputado, alguma coisa assim, que circulou um vídeo nas redes sociais, estava dizendo que alguns hospitais estavam tendo prejuízo por conta da ausência desses acidentados, entendeu? E o que é péssimo, né, do ponto de vista de quem trabalha para diminuir o número de vítimas, né, que muitas vezes não causam esse impacto afetivo que o coronavírus tem causado, né? Ou seja, as pessoas estão muito mais sensíveis à morte dessas pessoas do que aos mortos no trânsito, que muitas vezes é quase que meio que se equiparam. Então, não sei se o doutor tem algum dado, alguma coisa, ou tem escutado o quanto efetivamente isso tem acontecido aqui na nossa aldeia, eu digo, aqui no Rio Grande do Sul, se isso tem se refletido nos hospitais. Eu tenho certeza absoluta que houve uma redução dos acidentes de trânsito. Para nós que circulamos pela cidade, porque eu, como médico, não parei de trabalhar, seja como médico, seja como presidente do sindicato, eu permaneço em atividade constante. E eu tenho percebido que tem sido bem mais fácil circular pela cidade. Realmente está muito mais tranquilo em qualquer momento por causa disso. Então, obrigatoriamente, com a redução do trânsito, a gente tem uma redução, inclusive, da tensão, e principalmente com a redução do trânsito pela madrugada, onde as pessoas bebiam e saíam, acaba que a gente tem uma redução de mortalidade. E, portanto, isso poderia ser importante, vamos dizer assim, para um hospital privado que faça trauma. Que não são tantos assim. Quando a gente avalia numericamente, o grosso dos pronto-atendimentos do nosso estado são públicos, ou pelo menos atendem uma grande parcela pelo SUS, mas eu não tenho dúvida que houve uma redução das AIHs, que são as autorizações de internação hospitalar nessa área. Por outro lado, o problema muito maior que se teve dentro dos hospitais é que os hospitais, sejam eles públicos, mas principalmente os hospitais privados, estão numa forte crise. E não é tanto pelo trânsito. E essa é uma coisa importante a gente dizer aqui no teu programa, Silvas, porque é muito exótico. Eu costumo fazer a comparação com as Forças Armadas. Se a gente tem uma guerra, todo o investimento do país vai para as Forças Armadas. E quando ele vai para as Forças Armadas, o que acontece? A gente acaba tendo o aumento do Exército, o aumento do número de tanques, de aviões, o aumento do número de armamentos. Portanto, o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica tendem a ter um incremento de investimentos e, portanto, um aumento da sua capacidade durante o período de guerra. O único da história que, tendo uma guerra na saúde, que é o Covid, a gente vai sair dessa guerra na saúde mais fraco do que entrou no sistema de saúde. E por que a gente vai sair mais fraco do que a gente entrou? Porque os hospitais
E eu não tenho nenhuma procuração para defender o hospital, mas eu defendo o médico que trabalha em hospitais, porque a gente precisa do hospital para exercer a nossa profissão. Os hospitais estão reduzindo seu faturamento porque os exames laboratoriais, porque os exames de imagem, porque os exames invasivos não estão sendo feitos, porque as internações eletivas, porque as cirurgias, porque as internações clínicas eletivas não estão sendo feitas, porque inclusive tem um trabalho que não é do Rio Grande do Sul, mas que a mortalidade por evento cardiovascular aumentou em 800%, porque as pessoas, em vez de ir para o hospital e fazer um cateterismo e sair de lá vivas, elas morrem em casa com medo de ir para a emergência por causa do Covid. Então, a gente tem tido um processo agudo e grave de retardar o diagnóstico de outras doenças que não são o Covid. Perfeito. E aí a gente vai para hospitais privados, a gente tem andares vazios, blocos cirúrgicos vazios, UTIs que ficaram durante muito tempo vazias porque não haviam as cirurgias. Então, o que acontece? Além disso, como um fator adjuvante que é grave para nós médicos e que é grave para o sistema de saúde, as empresas quebram. Quando a empresa quebra, ela desfaz o convênio com a operadora qualquer que seja, e esse número de vidas que a operadora deixa de atender, ela vai reduzir no consultório do médico, ela vai reduzir na internação do hospital, ela vai acabar aumentando os custos e vai causar desemprego. De tal sorte que nós tivemos, durante a pandemia, e acho que é importante nossos telespectadores ouvirem isso, durante a pandemia nós tivemos demissões de profissionais de várias áreas, mas também de médicos, justamente por causa da crise dos hospitais. Então, o que a gente tem é uma crise que é completamente fora do senso comum, de que parece que todo o país está voltado para a saúde e a saúde, em vez de estar indo bem, ela está entrando numa crise. Porque é aquela sensação empírica de que supermercado, farmácia e hospital estão tudo bem, né? Pois todo mundo ganhando dinheiro. Eu vou garantir que supermercado e farmácia estão muito bem. Inclusive o Zafra, que é um dos patrocinadores aqui, certamente está muito bem, porque ele seguiu trabalhando, mas que, infelizmente, os hospitais eles estão entrando na porta de uma crise e, portanto, a nossa ação vai aumentar muito, porque não tem como não aumentar, considerando que no momento que o médico sofre, o sindicato trabalha mais. E a nossa função é essa, nós vamos estar prontos para ajudar os médicos nesse momento. Eu vou abusar mais um pouquinho, Silvas. Queria Sim. fazer uma outra pergunta. Uma coisa que a gente não viu aqui muitas denúncias, né? E eu não sei, certamente, o sindicato é o porta-voz. A questão dos EPIs. Como é que estão sendo o fornecimento desses EPIs aos profissionais de saúde? Isso é muito importante, Roxane. Eu agradeço muito pela pergunta. Quando começou a pandemia, nós literalmente não estávamos preparados para isso. Foi o desnudar de que o sistema de saúde não estava pronto para enfrentar um momento como esse. Então, ficou claro. Por quê? Porque faltou absolutamente tudo. E faltou no público, mas faltou no privado. A gente tinha dificuldade em comprar álcool gel para nossas casas, né? Acho que vocês se lembram disso, que era um drama para conseguir álcool gel. O que acontece é que no andar da carruagem, como a OMS teve uma ação extremamente oscilante, a OMS pode ter acertado, pode ter errado, mas eu sou um forte crítico da ação da OMS, porque a OMS, no meu entender, foi parte do desenvolvimento da própria pandemia. Lá, desde o início, a gente não utilizava, porque dizia-se que não precisava utilização de EPI. Houve um momento que dizia-se que não adiantava usar máscaras, houve um momento que só dizia-se que somente que o álcool gel funcionava. Então, o que aconteceu? A gente teve o desabastecimento. E houve um momento, e eu vou reconhecer que isso não foi da Prefeitura de Porto Alegre, houve uma normativa do governo federal em cima disso, dizendo que quando o médico fosse atender o paciente que não fosse Covid, não precisaria usar máscara. Conclusão da história, eu tenho certeza que essa vacilação e o fato de se desconhecer todos os passos da pandemia levou também a que a gente tivesse um aumento de infecção até pelo desconhecimento. E nós já temos vários casos, na Itália isso foi muito importante, a mortandade de médicos, e nós já temos no estado do Rio Grande do Sul, nós começamos a contabilizar também a perda de médicos e técnicos de enfermagem, foi uma proporção maior do que o resto da população, e nós temos hoje mais de uma centena de profissionais de saúde em atestado por Covid dentro dos hospitais. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui de um comentarista nosso, o renomado advogado, o Bajares Forge, que está nesse momento até como telespectador, mas ele se manifesta aqui. Show! Silvas, o doutor Marcelo está esclarecendo-nos mais do que tudo que se ouviu até agora. Parabéns às suas manifestações. Muito obrigado. Pergunta a ele sobre a confiabilidade
das estatísticas de óbitos. Muito obrigado. Tiraram a palavra, Tirou Xavier. minha palavra. O Bajara Escorja. Para ele que não advogado. pode. Não tem problema, eu continuo essa pergunta. Olha, sabe que uma das coisas mais importantes quando a gente vai fazer uma viagem é que a gente tenha boa visibilidade, né? Então eu vou recomendar, a Roxana vai concordar comigo, se a neblina estiver forte, a gente puder esperar essa neblina desaparecer, é melhor, é mais seguro a gente não ir para a estrada. O que acontece? Nós estamos fazendo um voo cego em vários aspectos, e explico por quê. Grande parte das condutas tomadas no mundo afora foi às custas da estatística chinesa. A estatística chinesa afirma aqui, sem medo de errar, ela é mentirosa. Não há uma democracia e sistemas de controle na China de forma que a gente possa acreditar no que a gente tem de estatística chinesa. Às custas da estatística chinesa, lá em Wuhan, onde surgiu a pandemia, a gente teve um trabalho do Imperial College, que é muito bonito para nome, quando a gente olha a fotografia do Imperial College, ele convence, o nome é muito impactante, se é do Imperial College deve ser bom. E o Imperial College fez um trabalho que disse, por exemplo, que nos Estados Unidos iam morrer 2 milhões de pessoas e que no Brasil ia morrer 1 milhão de pessoas. E ele levou a um conjunto de condutas mundo afora que, acertadas ou não mudam o fato de que o trabalho estava errado. A prova de que o trabalho estava errado é de que o próprio indivíduo que fez o trabalho fugiu do lockdown e teve que pedir demissão. Em cima disso, a gente começou a questão do Covid com uma estatística completamente errada. E isso levou às condutas que nós tomamos. Depois disso, a gente segue errando pelo seguinte. A gente tem trabalhos que são trabalhos de incidência na porta da emergência. Qual é o problema do trabalho de incidência na porta da emergência? Quando eu tenho um paciente sintomático que vem consultar e eu faço o teste, é óbvio que ali eu vou ter um aumento de incidência. Mas eu não tenho como ter uma estimativa absoluta do número de pessoas que foi contaminada nos seus contatantes aí fora e que, porque tem uma imunidade adequada, porque não tem fatores de risco maiores, porque tem uma idade baixa, acabam desenvolvendo imunidade sem ter a doença. Então as nossas estatísticas sempre se embasaram em trabalhos de incidência na porta da emergência. Pior do que isso, quando a gente faz o trabalho de incidência, o número em si também não é 100% verdadeiro. E por que o número não é 100% verdadeiro? Porque os testes diagnósticos têm falhas, todos eles. Até o PCR, que é o melhor dos testes, se for feito tardio demais, ele vai dar negativo e a gente perdeu o diagnóstico. Pior do que isso, a gente tem misturado duas coisas. A gente tem misturado o paciente que morre de Covid com o paciente que morre com Covid. Quando a gente olha a mortalidade, a última estatística que eu tive acesso foi hoje, e na nossa região segue mais ou menos aquela estatística que se teve no mundo afora, que nós tivemos, ao que me consta, um caso abaixo de 20 anos, uma mortalidade apenas abaixo de 30 anos, e todo o resto são pessoas de mais idade, sendo que o grosso delas acima de 60 anos. Eu tenho ali pessoas que morreram de Covid, com certeza, mas eu tenho pessoas ali que morreram de Covid. Algumas pessoas morreram com Covid. Elas tinham o vírus, mas elas morreram de várias outras causas. E pior do que isso, a gente tem considerado, e isso foi um problema que aconteceu não só no Brasil, mas no Brasil às custas de um decreto do governador Dória dizendo que todo caso suspeito deveria ser colocado no atestado de óbito que morreu de Covid. Mas isso aconteceu no mundo inteiro. Em Nova York teve um reestudo demonstrando que pelo menos 40% dos óbitos não eram de Covid. E, portanto, nós estamos trabalhando, inclusive, com dados de mortalidade que não são verdadeiros. Portanto, eu não estou dizendo que não é importante. Obviamente é importante. Obviamente mudou a vida de todos e, obviamente, tem uma mortalidade expressiva. Entretanto, é difícil a gente fazer um planejamento e estabelecer uma conduta em cima de dados tão falhos quanto esses que a gente tem, e temos essa dificuldade de dados também em Porto Alegre. No programa. Mas a diferença, se for de Covid ou com Covid, quando a gente pensa do ponto de vista da disseminação do vírus, porque é importante, eu acho que para o administrador público saber o nível de contágio, quantas pessoas estão contaminadas e, óbvio, como não se tem estudos ainda sabendo se o Covid agravou aquela situação ou não, porque, sei lá, vamos imaginar que a pessoa é um cardiopata, tem Covid, ou seja, é uma morte com Covid, morreu por problema do coração, né? Mas a gente não sabe ainda se aquele vírus influenciou naquele óbito. Isso faz diferença? Vou explicar por que faz e vou usar o exemplo que é da tua natureza e não da minha. Uhum. Vamos supor que eu esteja infectado agora por Covid. E eu saio daqui e tenho um acidente de trânsito. Uhum. E eu faço um traumatismo crânioencefálico.
e fazem o teste de rotina e eu tenho Covid. E eu morro pelo meu traumatismo crânioencefálico. Eu morri com Covid ou eu morri de Covid? É isso aí. Por que isso é diferente? Porque o que está fazendo com que se faça as restrições, com o que está se fazendo com que feche as empresas, o que está fazendo com que a gente tenha os cuidados que a gente tem, é justamente a incidência de doença por Covid. Então é fundamental a estatística mais correta. Quanto mais correta for a estatística, melhor vai ser o planejamento. Mas o número de mortes, ele está influenciando ou é o número de contaminados? Não, o número de contaminados a gente não sabe. Eu achei que fosse uma como é que eu vou dizer, uma análise das duas coisas, entendeu? Não é, infelizmente. Olha só, eu vou entrar num cientifiquez aqui, mas eu prometo que as pessoas que vão estar nos assistindo vão entender. Uma coisa é o trabalho de incidência. O que é incidência? É o diagnóstico que eu fiz da porta da emergência. Isso é uma incidência, é um caso novo que aconteceu naquele momento. Outra coisa é o trabalho de prevalência. O que é o trabalho de prevalência? É chegar um indivíduo aqui, colher o sangue de todos nós e para ver se nós temos o sangue ou a saliva, não importa, o método diagnóstico, e descobrir se nós tivemos ou não. O que importa, a grande diferença é que, vamos supor que eu tenha uma incidência, vamos inventar uma outra doença, Covid-20, e eu tenho 100% de prevalência e 0 de incidência. Ela não é uma doença. Todo mundo vai ser imune e acabou a doença. Agora, eu tenho lá uma doença que eu desconheço qual é, no caso o Covid era assim quando surgiu, que começa a matar pessoas e eu não tenho a menor ideia de como é que está a imunidade sistêmica da população em cima dessa doença. Com o Covid no estado do Rio Grande do Sul é assim hoje. A Universidade de Pelotas, que é um dos principais arcabouços intelectuais do manejo do governo do estado, eu não sei se saiu um quarto trabalho, mas os primeiros 3 trabalhos mostraram o seguinte, e eu vou dizer como é importante o trabalho de prevalência para a gente estabelecer a nossa conduta. No primeiro trabalho demonstrou 2 casos positivos em 2.500 pessoas. Eu posso ser otimista, opa, o isolamento está funcionando, mas eu posso ser pessimista. Eu tenho 2.498 pessoas suscetíveis à infecção. No segundo trabalho, eu tive 6 positivos em 2.500. Eu posso ser otimista. A nossa imunidade aumentou em 300%, ok? Mas a nossa imunidade global é minúscula ainda. E o terceiro foram 13 casos. Conclusão da história. Segundo as estatísticas mais atuais, os cálculos iniciais pelo Imperial College foram feitos em cima do influenza de vacinação, que eu precisaria ter 70% de imunidade da população. Nós temos um infectologista gaúcho que defende que com 11% a gente já teria uma imunização suficiente para evitar a disseminação da doença. Eu estou muito longe disso. Como eu estou muito longe disso, isso só reflete a importância de eu testar as pessoas saudáveis. E por isso a importância do com Covid e de Covid. O de Covid está doente. O com Covid ele está saudável e pode estar em casa. Então, só para que você tenha ideia, eu tive contatos muito próximos com pessoas com Covid. E eu não sei dizer se eu fui infectado, se eu estou imune ou não. Perfeito. Depende da tua imunidade, né? Claro. Depende da minha imunidade. Apesar de que eu tenho alguns fatores de risco, infelizmente. Marcelo, depois dessa tua brilhante exposição aí, eu lembro que nos anos 18 e 19, os hospitais viviam superlotados. E não tinha essa pandemia. E que há uns 10, 12 anos atrás, na época da H1N1, também havia uma superlotação muito maior do que foi agora, no início. Claro, nesse momento, época de inverno, é evidente que os leitos vão ficar escassos. Mas eu não sei se já houve uma estatística para poder comparar a superlotação naquela época, principalmente no ano passado, que a gente via nos jornais ou na televisão, os pacientes deitados em macas no corredor. Atualmente, nós não temos visto isso. E como presidente do sindicato, como é que vê isso? E principalmente os médicos que atendem um vírus tão potente, os de Porto Alegre principalmente, que estão recebendo pacientes de todo o interior. Como é que o colega vê isso? Eu gostaria de agradecer, as perguntas só me ajudam, hoje eu estou me sentindo realmente muito feliz para poder falar sobre isso. Em primeiro lugar, doutor Xavier, eu quero lhe mandar um abraço ao doutor Marcos Rovinski, que diz que é seu companheiro de conselho do Grêmio.
O sindicato tem muito gremista lá, nós temos esse problema, não tenho como me livrar disso, mas é a vida. Depois eu vou falar sobre isso, sobre Grêmio. Esse é um problema grave do sindicato, não tenho como resolver isso. A segunda coisa mais importante, me parece, em relação ao que nós estamos tratando, doutor Xavier, é o seguinte, sim, tem estatística, e o senhor está absolutamente certo. Se a gente fosse pegar a mesma época do ano passado, eu até acho que o clima estava um pouquinho diferente, mas a gente cansava de ter UTIs lotadas e a regulação do Estado mandando pacientes por vaga zero. O senhor sabe o que eu estou dizendo, né? Então, UTIs lotadas, de repente a regulação diz, não, esse paciente vai ter que ir, independente da existência ou não de leito, porque são uma necessidade. E o próprio Hospital de Clínicas frequentemente fechava a sua emergência porque estava lotado por outras patologias. E aí, entrando, Silvas, na questão da oftalmologia e de outras especialidades, as doenças não deixaram de existir. Exatamente. As pessoas seguem com as mesmíssimas doenças. Algumas delas estão se agravando, e eu vou pegar, por exemplo, a minha área, eu sou ginecologista obstetra, a obstetrícia segue andando bem, nesse aspecto não tenho que parar, mas a ginecologia, por exemplo, a gente tem diagnósticos não feitos, a gente tem terapias não executadas. E, portanto, a gente, sem dúvida alguma, e por isso que eu disse lá no início, a gente só vai conseguir avaliar a real consequência dessa pandemia quando a gente olhar daqui a 1, 2 anos, olhando para trás e avaliarmos as mortalidades por todas as enfermidades. Porque a realidade é o seguinte, é que daqui a pouco eu tenho um aumento de infarto, porque o indivíduo não foi para o hospital, não fez o que tinha que fazer. Daqui a pouco eu tenho um aumento, por exemplo, de complicações pela obesidade, porque o indivíduo não fez a sua cirurgia bariátrica. Daqui a pouco eu tenho complicações endocrinológicas, porque o diabético não fez um tratamento e ele vai precisar do senhor lá por causa da questão oftalmológica, porque ele não fez o tratamento adequado do seu próprio diabetes. Isso tudo está acontecendo hoje. E eu não estou dizendo que a gente deva voltar absolutamente ao normal, porque não há ciência que diga que nós devamos voltar absolutamente ao normal. Até porque, Roxane, tu tinhas falado sobre os EPIs, se nós voltarmos tudo absolutamente ao normal, provavelmente eu vou ter uma carência e vai começar pelos EPIs. Então a gente tem essa dificuldade, que é uma dificuldade estrutural. De qualquer forma, o que eu tenho hoje é o seguinte: um conjunto de consultas eletivas de doenças que são importantes ou de revisões que são fundamentais para todos nós, e eu vou ter um aumento e um agravamento dessas doenças às custas justamente da ausência das consultas, e eu tenho hoje os hospitais vazios, e não porque a saúde da população como um todo aumentou, mas sim porque eu estou perdendo os diagnósticos. A gente está entrando no que se dizia antigamente, e tenho certeza que o Dr. Xavier ouviu isso várias vezes também, que um fulano de tal não tem doente porque não tem doença nenhuma porque não consulta com o médico, né? Os homens muito comumente fazem isso, atrasam o seu diagnóstico, por exemplo, de câncer de próstata, porque ele não consulta. E quando ele vai descobrir, a doença já é grave demais. Então isso pode e deve estar acontecendo hoje em várias das patologias. E com relação aos colegas, como é que tu vê esses colegas que estão se expondo em Porto Alegre? Essa é uma situação muito importante, porque o que acontece? A gente tem 2 pontos completamente distintos da mesma situação. Da mesma maneira que eu tenho locais que estão vazios e que para os colegas é péssimo, e eu posso citar os consultórios, a gente pegou os 80% da oftalmologia, tem especialidades que se aproximam disso, várias outras, especialmente aquelas menos urgentes, mas então eu tenho isso acontecendo hoje em vários colegas. Por outro lado, eu tenho um colega que está dentro da UTI hoje, que trabalha sob forte pressão, diante de uma carência de EPIs muitas vezes, e a gente não pode pegar nem Porto Alegre como exemplo, porque se eu pego Clínicas, Conceição, a quantidade de EPIs ainda é mais adequada, mas a gente vai para o interior, a gente não tem uma mesma capacidade de EPIs dentro das estruturas, e o que eu tenho é um aumento, inclusive, de adoecimento desses colegas. Como eu disse em algum momento durante essa nossa conversa, a gente já teve óbitos dentro da categoria médica por Covid. E os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, esse pessoal que está ombro a ombro conosco, dentro especialmente das UTIs, que é um ambiente que não é o meu, porque não é da minha especialidade, mas a gente sabe como todos os profissionais são importantes, eles estão expostos a riscos aumentados. E convenhamos, a gente tem desde notícias de que se o indivíduo pega, ele ganha um adicional no salário, até uma tentativa nossa de fazer um projeto de lei para que todos os profissionais de saúde, mas no nosso caso especialmente os médicos, recebam insalubridade de 40%, porque queira ou não queira, enquanto várias pessoas estão protegidas em casa, nós todos seguimos atuando, seguimos atendendo, seguimos na ponta e seguimos dentro dos hospitais, que são os locais, sem dúvida alguma,
de maior risco. Então, os colegas, especialmente aqueles da ponta, e a gente sabe que há um endurecimento das escalas por falta de profissionais, porque alguns com fatores de risco saíram, outros adoeceram. E, portanto, os restantes têm sofrido bastante. E isso é uma coisa grave para todos nós. Por que, na tua opinião, que Grêmio Internacional, os jogadores são tratados da melhor maneira? Não existe nenhum jogador com Covid. Não podem treinar. Qual é a razão? Se a população tem dificuldade do tratamento, por causa das estruturas deficientes, mas em Grêmio Internacional não falta nada disso. Tem estrutura sobrando. E tem controle, tem médicos, tem nutricionistas. E atletas absolutamente saudáveis. Saudáveis. Completamente. Qual é a tua visão disso? A minha visão é que a gente cai numa pergunta anterior na qual várias das condutas carecem de uma certa lógica. Nós temos uma dificuldade de entender isso. Vamos pegar na situação mais catastrófica, Grêmio, Inter ou qualquer grande clube, eu acho que até isso é mais complicado para pequenos clubes do interior do estado, mas Grêmio e Inter teriam plenas condições de fazer exames sequenciais nos seus jogadores e teriam plena condição de jogar, mesmo que o estádio tivesse as limitações que são impostas, mas convenhamos, futebol a gente pode ver em casa, né? E como o meu objetivo é que os gremistas não fossem ao estádio, é um momento para... É uma brincadeira, nem sou tão colorado assim. Já te falaste no Marcos, né? Mas é uma coisa que não haveria, no meu entender, toda essa justificativa. Porque é estranho, são jovens, são magros, são saudáveis, têm estruturas de saúde de primeiríssima linha à sua disposição e ficam Por isso que é de estranhar, né? Muito. Perfeito. Doutor Marcelo Matias, é um privilégio tê-lo aqui, por tudo que a gente leu aqui, espetacular a sua manifestação, a sua maneira muito clara de passar para o telespectador as coisas nesse momento de pandemia, de saúde, etc. e tal. Então, os cumprimentos, o nosso espaço está aberto para a sua presença aqui, ou figuras do sindicato, do Simers, que o senhor queira indicar para vir aqui conversar conosco, passar informações importantes para a comunidade. E o espaço aqui de 1 minuto e meio para o senhor fazer o fechamento. Eu, Silva, só tenho a agradecer pela possibilidade de estar numa bancada tão diferenciada e de ter sido tão bem recebido e tão bem tratado. Nós que somos médicos estamos na linha de frente, eu sigo atendendo como médico, eu não sou apenas um presidente de sindicato, eu sigo atendendo. Eu sei o que os médicos estão sentindo em alguma parcela na ponta, porque a minha área não é uma área de tanto risco, mas eu faço questão de me vestir de branco para homenagear os meus colegas que hoje à noite estarão de plantão, estarão trabalhando, estarão nas emergências, estarão nas UTIs. E eu gostaria de dizer que o sindicato médico ele vai atuar independente de interesses pessoais, individuais, partidários, eleitorais, seja o que for, na defesa do médico, porque a gente tem uma convicção muito forte, que quando a gente defende o médico, a gente não está defendendo apenas o médico, a gente defende o médico, mas defendendo o médico com boa condição de trabalho, você, telespectador, vai ter uma boa condição de atendimento. E, portanto, quando a gente defende o médico, a gente está defendendo a saúde. Eu acho que nessa pandemia, a categoria médica, junto com todos os outros trabalhadores nas áreas fundamentais, que vai desde o pessoal dentro do hospital, mas também fora, aqueles responsáveis pela nossa infraestrutura, são heróis que estão colocando a sua saúde, a sua vida em risco em nome da coletividade. Portanto, eu tenho muito orgulho de poder falar em nome de uma categoria que eu tenho a honra de fazer parte e que me deu a felicidade de eu poder representá-la, especialmente em ambientes tão maravilhosos quanto esse, com um público que nos assiste, que realmente é, em grande parte, o motivo da nossa luta e do nosso trabalho diário. Um prazer muito grande, realmente, estar presente aqui. Parabéns, doutor Marcelo Matias, uma satisfação muito grande, mais uma vez.